Fala pessoal, estamos no ar com mais um episódio do Baldincast, dessa vez com mais um da nossa série especial com os candidatos ao próximo pleito para a presidência da Ordem. Sabemos da importância da eleição, então estamos aqui fomentando esse debate. Clara e Davi, não é isso? Vou pedir para que vocês se apresentem. Chapa 5, não é isso? Chapa 5, isso mesmo. Então, eu sou Clara Machado, a maioria já me conhece. Já esteve aqui, a audiência da Baldin é para conhecer. Exatamente, já estive aqui, advogada, professora, já com a experiência de mais de 14 anos, né, de advocacia, de ensino. E estamos construindo aqui esse projeto coletivo, plural, para uma construção de uma OAB forte e independente ao lado de Davi e ao lado também de mais... somos 105 ao todo, além de mim, né, na chapa. Então, a gente está nessa construção coletiva, né, Davi? Com certeza. Bom, eu sou Davi Garcês, advogado há 14 anos, milito na área, preponderantemente na área empresarial, tributária. Tenho já uma história também na advocacia, como na política institucional. Fui conselheiro, já fui diretor-tesoureiro e hoje, com muita honra, estou junto com Clara no projeto, estou acompanhando na condição de vice-presidente sob a liderança de Clara Machado. Muito orgulhoso de estar aqui e também agradecer o convite a todos vocês que proporcionam o debate do mundo jurídico. E é sempre bom participar, já que eu gosto de fazer esse debate do mundo jurídico pela OAB, né, pela advocacia, e vocês aqui através do podcast, então sempre uma grande honra. Perfeito. A ideia da Baldi, né, Clara sabe, Clara já esteve aqui conosco conversando sobre isso, é falar sobre gestão, né, sobre advocacia, fomentar aquilo que não é ensinado ali na faculdade. Então, nossas perguntas aqui vão ter a ver com essa parte da advocacia. Então, vou começar perguntando quais são as propostas de vocês para modernizar e fortalecer a gestão da OAB e, principalmente, de forma a garantir a eficiência e a transparência da advocacia para todos os profissionais. Isso é um tema muito importante, Eduarda, porque, na verdade, um dos pilares da nossa gestão, de fato, é a transparência. A gente precisa dar visibilidade para a advocacia, como a nossa anuidade ela está sendo investida. Então, pensar na gestão através da transparência vai ser realmente um dos nossos nortes, né? E pensando nessa perspectiva, a gente está trazendo inicialmente, né, a gente vai trazer toda uma melhoria dentro do próprio portal da transparência, mas não somente isso, trabalhar dentro de uma lógica de governança, que aqui, inclusive, a gente já trabalhou, já conversamos na importância da governança dentro do aspecto da empresa, porque quando você assume uma gestão, né, da ordem, você também tem que lembrar que a sua figura, né, Davi, não é a figura de, olha, você está aqui, você é advogado, mas ali você está com a figura de também administrar. Então, pensar a administração, porque você vai gerenciar ali por volta de 10 milhões, quase, né, de reais. Então, pensar em administrar 10 milhões de reais é algo que é bastante. Então, para que a advocacia ela possa saber como é que isso está sendo gerenciado, a gente vai trabalhar dentro do pilar da transparência, pensando, trazendo uma controladoria jurídica para auxiliar nesse processo e uma auditoria externa. Hoje, Davi pode até explicar melhor, mas hoje, quando você vai fazer a prestação de contas, a gente passa pelo Conselho Seccional e depois vai para o Conselho Federal, a aprovação da prestação de contas. Mas isso, muitas vezes, acontece e a gente pode, para que a advocacia ela se sinta mais segura, a gente também vai trazer a auditoria externa, dando mais visibilidade, dando mais transparência e para dar segurança, de fato, de como as coisas estão acontecendo. A gente nunca viu isso aqui em nenhuma gestão. Então, será realmente algo inovador. A advocacia ela investe na nossa instituição, na OAB, cerca de 10 milhões de reais. Então é natural que a advocacia queira ter esse retorno para ela e saber como está se dando essa devolução desse investimento também ter um portal da transparência que se dê vazão a todos os contratos, se dê vazão também a todas as despesas com passagens aéreas, enfim, que tudo isso seja deixado de forma muito transparente, né? E também
como vai ser investido. Eu acho que a gente também pensa numa gestão estratégica que entenda o que a advocacia almeja, que busque identificar aquilo que a advocacia quer. Então, para que sejam tomadas decisões de investimentos que causem impacto financeiro no orçamento, a gente precisa saber, será que aquilo realmente está dando retorno para a advocacia? Então, nada mais justo do que a gente ter uma gestão estratégica que possa, primeiro, ouvir a Eduarda, ouvir tantos outros advogados, para saber o que é que ele espera da instituição. E aí sim, a gente dá esse retorno. Não presumir, não decidir isso em uma sala fechada, sem saber quais foram os critérios de decisão, de uma tomada de decisões que possam impactar severamente, sem que isso, quando executado, não dê o retorno para a advocacia. Só a título de curiosidade, Eduarda, tem uma situação, por exemplo, em outras seccionais, que já, justamente por conta de má gestão, hoje tem seccionais com prejuízos financeiros grandes. Então, esse é um ponto que nos preocupa e que faz com que a governança seja um mote. Então, pensar no compliance interno, pensar na criação de um código de ética. Por quê? Porque quando a gente trabalha dentro desse aspecto de gestão, trazendo essa transparência, trazendo essa moralidade, trazendo todo esse controle interno que acontece nas empresas, né, como um todo, vai dar muito para a advocacia toda essa segurança. E como o Davi pontuou, a gente vai criar um aplicativo para justamente facilitar essa comunicação e permitir que a advocacia participe de fato, que é o aplicativo Advocacia Participativa. Então, as tomadas de decisão, vamos construir um coworking, vamos construir uma sede, pergunta para a advocacia, coloca aí faz uma enquete e a própria advocacia decide. É muito mais, faz com que, o que a gente quer? A gente quer descentralizar a gestão. A gente quer uma gestão que seja desburocratizada e que não fique tudo personalizado na figura do presidente, da presidente, se assim a advocacia entender, né, e me eleger, por exemplo. Então, assim, esse é um ponto que para a gente é fundamental e que a gente tem trabalhado, né, fortemente. Na modernização da gestão, também trabalhar com toda a parte de tecnologia. Então, não faz mais sentido, por exemplo... A gente vai falar sobre tecnologia daqui a pouco. Vou segurar pra gente não adiantar tema. A Baldin, ela tem, eu falei já isso aqui, mas ela tem a ideia da capacitação, né, de todos os advogados, principalmente no âmbito da gestão. É o que a gente acredita, é o que a gente fortalece, é o que propagam nossos cursos, porque a gente sai da faculdade verde, por assim dizer, não sai nem um pouco pronto. E a Ordem, ela tem um papel aqui também. Então, a gestão e capacitação são assuntos essenciais para os advogados hoje em dia. E que tipo de apoio e programas a gestão de vocês, a chapa de vocês, traz como proposta para implementar, para auxiliar os profissionais da advocacia? Esse também é um outro aspecto que para a gente é fundamental. Pensar na carreira, pensar no desenvolvimento, pensar na empregabilidade. Porque, principalmente para quem está no início da carreira, por exemplo, acabei de pegar minha carteira da OAB, o que eu vou fazer? Acho que é um questionamento que todo advogado faz, né? Eu fiz esse questionamento lá atrás. Então, é algo que a gente se preocupou e se preocupa. E o investimento na carreira, ele vai se dar de diversas formas, principalmente com o fortalecimento da escola da advocacia. A gente vai ter esse fortalecimento da escola da advocacia. E dentro desse fortalecimento da escola da advocacia, eu posso falar um programa, você fala outro, Davi, que a gente faz esse bate-bola. A gente está trabalhando com a Academia da Advocacia Aplicada, que esse primeiro projeto é um projeto que vai acompanhar realmente aquele colega advogado que acabou de pegar a carteira, né? Que eu até hoje de manhã eu falei, jovem advogado não significa que a pessoa é jovem, né? Significa que ele simplesmente acabou de ter a sua OAB. Mas acabou de estar com a OAB e ele precisa daquele acompanhamento inicial. Mas que não pode ser apenas um curso de 3 horas, aquele curso de inicialização. Não, tem que ser realmente é quase que, eu diria, que é quase que um 6º ano da universidade. Eu, além de advogada, sou professora, né? Então é o acompanhamento por mais um ano, para que a pessoa se sinta segura, para o colega se sinta seguro para atuar. Porque não é fácil realmente atuar. E a gente sabe que o retorno da advocacia só vai acontecer lá depois do 3º, 4º, 5º ano. Então, nesse primeiro ano, na verdade, a gente colocou, né, na nossa proposta um apoio grande nos 6 primeiros meses, para que a gente tenha mentoria, para que a pessoa, né, o advogado saiba para onde direcionar. Vai ser na área civil, vai ser na área criminal. Então, mentorias, laboratórios para
ajudar na parte de sustentação oral, de júri, de audiência, plantão, para que a pessoa saiba também ajudar na parte de todos os sistemas que hoje existem. E hoje a advocacia ela é ótima, porque você pode advogar em qualquer lugar, né? Você pode advogar no Rio Grande do Norte, você pode advogar na Bahia. Isso é maravilhoso, porque o fato da digitalização ajudou bastante a advocacia, mas ao mesmo tempo também exige que nós, profissionais, saibamos todos esses sistemas. Então, quem tem que dar esse suporte é a instituição. Então, nós vamos dar todo esse suporte por meio desse projeto, que é da Academia da Advocacia Aplicada. Olha, um dos projetos que eu mais sou apaixonado, né? Clara até fez um vídeo hoje sobre esse projeto, sobre esse programa, que é Sua Anuidade, Seu Futuro, né? E ele fala sobre o quê? De você devolver a totalidade da anuidade em crédito para cursos na ESA. E essa proposta vem de uma crítica que nós temos, que é que as festas que são praticadas hoje pela instituição são de graça, mas os cursos são pagos. A gente se depara com cursos de R$ 400, de R$ 300, e a advocacia investe R$ 900 em anuidade. Então, nós vamos colocar de crédito para o advogado que no ano ele possa, por exemplo, se tiver um curso de R$ 100, ele vai poder fazer a inscrição dele, vai abater dos R$ 900 que ele já tem de crédito, vai ficar ainda com R$ 800 para que depois ele faça um outro curso no decorrer do ano. Isso porque a gente se preocupa com a formação. Nós vemos a instituição como um dos pilares da OAB na formação continuada do advogado. Nós, advogados, precisamos estar atualizados com as novas tendências para sempre estar no mercado de trabalho. Nosso concurso público é diário, né? Temos as carreiras jurídicas, né, do serviço público, na magistratura, no Ministério Público, fazem um concurso público. O nosso, da advocacia, para se manter no mercado, é um concurso diário. E para que isso aconteça e estejamos sempre atualizados, precisamos nos atualizar. Então, acho que um projeto idealizado por Clara Machado, que é professora, que já tem essa expertise e que vê na educação continuada um dos pilares. Então, você dar isso em cashback vai fazer com que praticamente ninguém pague mais nenhum curso da ESA e continue tendo vários cursos, se capacitando cada vez mais. Mudando um pouco o tema, mas ainda dentro de capacidades e competências, como vocês escolheram? Acho que no início aqui da nossa conversa você mencionou que são 105 pessoas que compõem, né? Comigo 106, Como foi a escolha dos integrantes da chapa e quais as competências que eles trazem que podem fortalecer a gestão? A gente, a criação, né, na verdade o grupo nosso, né, ele é um grupo que vai focar tanto no olhar, né, para a capital como para o interior. Esse é um aspecto que para a gente é muito importante. Por quê? Porque a gente pensou justamente a descentralização da gestão. Vocês não vão encontrar, se vocês olharem, por exemplo, nas nossas propostas, a expressão interiorização. Por quê? Vocês não vão encontrar. Porque pra gente, da Chapa 5, não tem diferença entre advogado da capital e advogado do interior. Essas expressões, advocacia da capital, advocacia do interior, elas são qualificações que muitas vezes criam um distanciamento e não uma aproximação. Pensando nisso, a gente está trazendo, em cada um dos pilares, obviamente, a gente tem o olhar do interior. E na nossa chapa, desde a diretoria, a gente já tem representações importantes. Então, o nosso secretário-geral, que é Marcos Mota, ele é uma liderança de instância, reside em instância. Na Caixa de Assistência, que é o braço, né, assistencial e da parte de bem-estar, de saúde, para a advocacia, a gente também tem uma liderança de Propiar, que é Cláudia Dantas. Então, esse olhar estratégico, a gente já teve fora muitos conselheiros que também estão no interior. Então, essa perspectiva, sai pequenininho, né? Não precisa, a gente pode pensar essa descentralização com muita tranquilidade. E exatamente dentro dessa formação, a gente está trazendo a ideia de que os serviços e os benefícios que são fornecidos na capital devem ser fomentados e ser fornecidos também no interior. Isso é muito importante para a gente trazer como perspectiva, exatamente porque já desde as reuniões do conselho, por exemplo, a gente coloca, e isso a gente conversou bastante, né, com os membros da nossa chapa, porque às vezes
vezes dizer assim, mas eu tenho que me deslocar para Aracaju. A gente diz, não necessariamente, porque as reuniões do conselho também vão acontecer de forma virtual e também nós vamos mensalmente fazer reuniões em locais diferentes. Então, uma reunião vai ser aqui em Aracaju, depois outra em Itabaiana, depois outra em Propriá. Por quê? Justamente para priorizar toda essa parte, né, do olhar estratégico de descentralização e de dar voz para a advocacia em todas as regiões. Esse é um ponto para a gente muito importante e que a gente teve esse cuidado, né, Davi? E também no Conselho Federal, por exemplo, a gente buscou ter pessoas que pudessem discutir dentro da política nacional da OAB pautas importantes, como, por exemplo, a professora Jane Tereza. Fica à vontade. Acontece, aqui é tudo sem cortes, então... Então, agora... A professora Jane foi minha professora, não sei se vocês conhecem, né? Mas Jane Tereza, ela foi uma professora lá da UFES, ela é nossa conselheira federal. É interessante... de Duda. Fica à vontade também. Pronto, é interessante, Duda, porque a gente, quando a gente convidou, né, a professora Jane nunca participou de processo, né, de política de ordem, assim como eu, né? Eu também nunca tinha participado da caminhada política de ordem. Participei de comissão de estudos constitucionais em 2 momentos diferentes, mas eu nunca tinha me colocado, né, nessa projeção política, de fato. E assim, a professora Jane. E quando eu conversei com a doutora Jane, ela disse, não, eu quero fazer parte para justamente contribuir com a classe, né? Contribuir com a advocacia. E a professora, ela tem toda essa parte, né? Do braço de olhar, né, da justiça social. Ela tem uma advocacia trabalhista muito reconhecida, não somente aqui em Sergipe, mas também nacionalmente. Também, né? A parte previdenciária também muito forte. Então, e justamente, quando a gente pensa a representação no Conselho Federal, a gente tem que ter esse olhar. Assim como o Rafael Batalha, são advogados que trabalham muito com direito público, né? Bruno Novaes. Então, dentro da política da OAB Nacional, é importante também a participação efetiva desses atores para que a gente tenha uma completude de tudo aquilo que forma o sistema OAB. Então, no Conselho Seccional, temos uma participação de advogados do interior, como, por exemplo, Buquim, temos participação de advogados de Dores, de outros tantos municípios que a gente buscou de Propriá. Então, muitos de distância também. E no Conselho Federal, de pessoas que possam participar de um debate qualificado com políticas que são discutidas nacionalmente para poder ter a representação que Sergipe merece. Perfeito. Agora sim chegamos em inovação. Nosso episódio aqui com Clara foi, inclusive, um pouco sobre inteligência artificial, né? Sobre a geração Z. Vale muito a pena assistir, galera. Volta lá. Então, como a chapa de vocês pretende e planeja apoiar a implementação de inovação e tecnologia no exercício da advocacia? Especialmente aqui para aqueles escritórios que têm limitação de recursos, ou seja, normalmente pequeno e médio porte. A gente tem alguns programas interessantes. Como eu disse, a gente vai investir bastante na Escola da Advocacia. Esse é um foco, né? Quando vocês forem ler as propostas, vai estar lá na ESA. E a ideia, Duda, na própria ESA, criar como um centro de inovação. Né? Dentro da própria ESA, esse centro de inovação. No centro de inovação, a gente vai ter tem vários projetos já lá desenvolvidos. Então, por exemplo, essa parte de formação continuada, né, na parte de inteligência artificial, dar esse suporte, sistemas, por exemplo, que a gente sabe que podem facilitar a vida do advogado, da advogada. Eu, por exemplo, uso bastante o ChatGPT no dia a dia, eu já utilizo. Então, obviamente que a gente precisa instruir a advocacia. Não adianta, e a gente conversou sobre isso, inclusive, lembra? Foi sobre isso uma das coisas que eu conversei aqui. Não adianta eu ter a tecnologia se eu não souber usar a tecnologia. Então, dentro das nossas propostas, a gente colocou também de ter uma formação específica na área de tecnologia para que o colega, né, advogada saiba utilizar para facilitar o trabalho. Então, a gente vai ter ferramentas de jurimetria, ferramentas na parte de inteligência artificial que ajudem, né, na confecção de peças, como o próprio ChatGPT, mas direcionando, né, para a advocacia. Então, a gente vai a gente vai incentivar essa utilização com ferramentas. Existem ferramentas gratuitas e tem ferramentas pagas. Obviamente, a gente tem que verificar a questão de convênios. Isso a gente vai fazer ao longo da gestão.
no tocante o próprio incentivo à inovação, para mim, isso é um coração meu, né? Porque eu gosto dessa parte. Também a gente precisa ter esse olhar forte, e não é somente aqui em Sergipe, eu já tenho experiências de outras seccionais, como a OAB Minas Gerais, que tem um olhar muito, muito, muito forte na parte de inovação. E para isso, a gente vai trabalhar dentro da ideia de desenvolvimento com a própria advocacia de startups. Eu gosto, tenho uma startup, né? E por ter startups, obviamente, eu quero também que a advocacia tenha outras possibilidades. E isso, Duda, é muito importante, por quê? Porque a gente a gente sai daquela ideia de que a advocacia, ela tem já um nicho específico, ou seja, eu vou ficar somente no contencioso, eu vou ficar somente no consultivo. Não, eu posso também variar. E eu posso ter, porque nós advogados somos empreendedores, no fim das contas. Então, a gente vai pensar também com esse outro olhar, que é a advocacia que vai empreender nas ideias inovadoras para resolver as nossas dores. Porque o que é uma startup na área do direito? A startup na área do direito é justamente pegar quais são as dores da advocacia no estado de Sergipe. Bom, a gente aqui em Sergipe, os escritórios, a gente pode fazer esse levantamento, vai ser muito legal. A Baldwin pode, inclusive, nos ajudar nisso. Né? A gente faz um levantamento e verifica, bom, há uma dor em relação à parte específica de jurimetria. Então, vamos desenvolver, imagine, nós, advogados, desenvolvendo uma startup de jurimetria. Isso é muito bom, isso é fantástico, entende? Mas para isso eu preciso de um centro de inovação que vai permitir esse desenvolvimento. Além disso, a gente também colocou a incubadora e aceleradora de escritórios, que também tem muita ligação com a Baldi, né? Porque é justamente para facilitar a gestão desses escritórios. Então, o escritório hoje, isso é interessante porque a gente vê no dia a dia. É muito difícil para a gente administrar, a gente ter a parte do financeiro, a gente tem marketing, a gente tem contabilidade. Então, o que a gente observou e que a gente tem observado ao longo da caminhada? Que muitos colegas, eles ainda vivem na informalidade. O que é natural viver na informalidade. O que é viver na informalidade? É não ter o seu CNPJ ainda, é não ter uma estrutura de escritório, efetivamente. É natural. Se a OAB, a instituição, puder ajudar, que é o que a gente está propondo, puder incentivar, aí sim a gente vai começar a estruturar esses escritórios, e os escritórios eles vão ser, que é o que a gente deseja, grandes escritórios. Então, dar toda essa parte de suporte na parte da administração, para pensar o modelo de negócio, para projetar esse escritório, e o nome desse programa é o programa de aceleradora de escritórios, né? Então, pensar essa parte de modelo de negócios, a parte de marketing, de contabilidade, de financeiro. Então, criar lá, né, o combozinho, e aí esses colegas, eles já vão sair com algo praticamente pronto para ir para o mercado. Então, a gente tem olhado muito para essa parte de inovação. Eu particularmente sou apaixonada, então não teria como, né, deixar de ter esse olhar e esse cuidado, pensando justamente no crescimento da advocacia aqui no estado. Esse programa, particularmente da Aceleradora de Escritórios, é algo que eu estou muito entusiasmado para que seja de fato aplicado, porque nós vemos que muitos advogados eles acabam desistindo de ter o seu próprio escritório por uma barreira que foi criada, que é uma insuficiência, na verdade, uma deficiência que vem da faculdade, que não nos ensina a ter essa gestão. É a OAB que tem que, de fato, pegar na mão do advogado e explicar, olha, quando você for abrir seu escritório, não é só o aluguel que você tem que ter, né? Não são só os móveis. Mas existe toda uma complexidade de questões e desde o início explicar, por exemplo, essa questão da regularização do CNPJ é extremamente importante porque é com o seu CNPJ que você vai em um banco de fomento e faz o financiamento. Olha, para fazer meu escritório eu vou ter que gastar 50, 100 mil, enfim, para poder estruturar com móveis, computador, tecnologia, mas eu não tenho. Não, mas você tem um banco de fomento que vai trabalhar a juros baixos, mas para isso você tem que ter um CNPJ, uma regularidade, para poder apresentar esse banco de fomento. Então, essas e outras questões, como, por exemplo, ter a noção dos recebimentos, que a advocacia, a depender da natureza do seu escritório, se ele advoca com advocacia criminal, ele tem um perfil de recebimento, se advoca com advocacia previdenciária, tem outro perfil de recebimento. Então, a sua equipe, como você vai administrar a remuneração da sua equipe? Você tem sócio, você tem advogados associados, você tem estagiário, como você administrar isso? Isso também é um gargalo que muitas vezes pode representar um insucesso de uma empresa se for mal administrado. Então,
são esses programas que, por exemplo, que também vão buscar, por exemplo, que você deve ter um software de gestão. Muitos advogados ainda, quando eu comecei, trabalhavam em planilhas de Excel para poder ter a totalidade dos processos, sendo que hoje você tem softwares que vão dar uma imagem. Olha, eu tenho uma pasta civil que está desenvolvendo muito bem, e eu tenho uma pasta no meu escritório da advocacia criminal que não está desempenhando bem. Um software pode, ou vice-versa. E aí, a partir disso, você olha para o seu empreendimento e vê, não, eu vou focar mais em determinada área, que é essa que está me dando de fato o retorno. E aí você tem uma grande chance de ter o sucesso no seu escritório. Então, acho que o papel da OAB nesse sentido, de ter esse programa da aceleradora de escritórios, é muito importante para o sucesso. Então, quando nós pensamos, principalmente, no pequeno e no médio, e eventualmente ele nem precisa ser um grande escritório, precisa ter um escritório sólido. E aí, a partir daí, ele desenvolver, porque cada perfil na advocacia é bonito de ver, porque é uma profissão da liberdade, né, que eu costumo dizer. Então, você pode ter um escritório com uma estrutura pequena, mas sólido, e você pode ter também um escritório grande. Cada perfil é de um escritório. Então, acho que a aceleradora de escritórios é, sim, um dos principais programas que a gente tem para sedimentar a carreira do advogado, principalmente aqueles que estão em início, e evitar que eles desistam da carreira, ou então que eles desistam de empreender e ter seu próprio escritório para trabalhar em algum outro, quando na verdade ele não foi apenas capacitado para isso. Perfeito. A valorização da advocacia, que é o nosso próximo tempo aqui, é algo muito importante, né? A gente, um pouco antes de gravar aqui com vocês, eu estava gravando um episódio sobre jovem advocacia, e a gente comentou muito sobre a quantidade de faculdades que hoje existem no Brasil, que às vezes superam até o número mundial de faculdades de direito. E isso transpareceu para a sociedade uma imagem desrespeitada da advocacia, como um dia não foi, né? E esse é um tema muito importante para a nossa classe. Então, o que é que a gestão de vocês, o que é que a gestão da Chapa 5 propõe para fortalecer a imagem do advogado no mercado e na sociedade, já que esse é um papel da OAB? Esse é um tema sensível, né? É um tema sensível e que a gente precisa realmente abordar, porque a desvalorização da advocacia está muito relacionado também à própria ideia, né, que se tem da OAB hoje. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto uma OAB omissa nas suas funções essenciais. E justamente em razão dessa omissão, justamente em razão desse distanciamento, né, em termos de protagonismo social, a gente entende que foi toda essa omissão que fez com que a própria advocacia ela se sentisse desvalorizada. Eu tenho dito isso em algumas rádios, em algumas entrevistas. Quando a OAB ela se distancia da sociedade, ela deixa de ter o seu protagonismo social, de fazer a defesa, porque a função, a função da nossa instituição, ela está prevista na Constituição. Nós somos, a advocacia ela é indispensável à administração da justiça. Isso está previsto, né? Nós temos que defender o Estado democrático de direito, isso está muito claro. Mas quando a gente perde esse protagonismo, e a gente está falando aqui, né, fazendo uma crítica tanto no âmbito local, né, em Sergipe, mas também em âmbito nacional, que a gente perdeu esse protagonismo social, a própria sociedade deixa de nos reconhecer enquanto advogados, advogadas, entende? Então, assim, essa é uma via de mão dupla que é muito séria e que precisa ser resgatada. Então, a OAB, ela precisa retomar esse protagonismo social, de ser uma instituição que, de fato, ela vá agir, né, em prol da advocacia e em prol da sociedade. Quando a gente fala em prol da advocacia, a gente tá trazendo a temática que é extremamente importante, que é a defesa das nossas prerrogativas. A defesa das nossas prerrogativas, ela é fundamental para a valorização da nossa advocacia. E isso, eu costumo dizer, né, a gente vai ter que trabalhar desde a universidade. A gente colocou um programa que é a OAB na universidade, que é o quê? É uma conscientização desde a universidade dos desafios da advocacia, para que aquele colega que quer ser advogado, né, aquele ainda estudante que quer ser advogado, já saiba quais são os desafios e que ele vá para a advocacia já vocacionado, porque a gente precisa de pessoas vocacionadas também na advocacia, entende? E então essa inserção já desde a universidade, articulando com a própria instituição, ela é extremamente importante. E a defesa das prerrogativas para a Chapa 5, ela vai se dar tanto no âmbito preventivo como no âmbito repressivo. No âmbito preventivo, a gente vai criar a escola de prerrogativas.
Não é uma iniciativa, não é uma criação nossa, porque já existem outras seccionais, é importante que se diga. Mas é uma iniciativa que não existe aqui ainda no nosso estado e que é necessária. Por quê? Porque nós, enquanto advogados e advogadas, precisamos ter conhecimento e noção das nossas prerrogativas para que nós possamos exigir da sociedade, exigir também das instituições como um todo. E quando as instituições passarem a nos ver, a nos enxergar e a entender que nós temos esse conhecimento, aí sim ela vai começar a dizer, olha, aquele advogado, aquele advogado precisa ser respeitado. Por quê? Porque eles sabem quais são as prerrogativas dele, a sociedade sabe, volta a enxergar, né, quais são os direitos, de fato, que estão lá no artigo 7º, mas não pode estar no artigo 7º do Estatuto, mas não adianta estar tão somente. Então, a advocacia está cansada de notas de repúdio e de desagravo. Nota de repúdio e de desagravo não resolve a violação de prerrogativa. A gente precisa de ações que sejam efetivas. Então, desde a base repressiva, preventiva, que pode ser resolvida com a escola de prerrogativas, que pode ser resolvida também dentro, né, de um aspecto de estrutura mesmo, para criação de caravana de prerrogativas, para você ir no interior, ir nas comarcas, conversar com o juiz, conversar também, não com uma conversa simplesmente de entender, olha, excelência, o que está acontecendo, por que o advogado não está sendo recebido, o que está acontecendo, por que o processo, porque a gente precisa fazer um estudo. Por que na capital um processo dura 6 meses e quando você chega no interior, e a gente tem visto isso, né, tem interiores, Duda, que o processo está durando 2 anos, 3 anos. Qual a diferença? Por que isso? Por conta da rotatividade de magistrados. Então a gente precisa entender essa realidade, porque a dor da advocacia, ela vai impactar diretamente na vida do advogado, mas também da sociedade, do jurisdicionado. E o jurisdicionado, ele não vai entender. Então, esse fortalecimento, ele vai ter que trabalhar com essa base. E quem tem que fazer essa defesa é a OAB, não é o advogado. Imagine se você precisar, todas as vezes que tiver uma situação, ir na corregedoria. Se você for na corregedoria, Duda, você provavelmente não vai conseguir atuar, principalmente se você estiver no interior, você não vai conseguir mais atuar naquela região, porque você pode ser perseguida, você pode o seu processo pode demorar mais tempo. A gente sabe como as coisas funcionam na prática. Agora, se a instituição atuar, se a instituição te defender, aí você vai ficar tranquila. Por quê? Porque eu tenho uma instituição forte, uma instituição que está ali te protegendo. Então, a defesa das prerrogativas, sem dúvida, é uma pauta importantíssima. Olha, sobre o Jovem Advocacia, eu acho que a gente tem um dos principais propostas e compreensão do momento atual. São cerca de 1.000 advogados entrando por ano na OAB. E eu acho que um dos principais programas é o fato da gente isentar o advogado no seu primeiro ano. Isso porque eu, particularmente, eu não usei minha OAB no meu primeiro ano. Logo que eu peguei a minha carteira, ainda que eu me adaptasse, ainda fui me adaptando para poder compreender e atuar no mercado. Acredito que agora, com esse programa de isentar o advogado no seu primeiro ano de OAB, com o programa, por exemplo, da academia aplicada, né, nos primeiros 6 meses, com a escola de prerrogativas, você vai dar ao jovem advogado a exata noção daquilo que a advocacia representa. Todos nós almejamos retomar aquele protagonismo, aquele respeito que o advogado tem quando chega no fórum, quando chega nas repartições, quando chega numa secretaria, no órgão governamental, para fazer um requerimento, as pessoas atenderem, saberem que você está ali a trabalho, tendo um serviço a ser prestado e contribuir, né, para você estar ali com o seu cliente. Então, quando nós vamos no fórum, né, nós estamos trabalhando tal qual um juiz, tal qual um promotor, e devemos ser respeitados para tanto. Então, aquelas barreiras que proíbem a gente entrar na secretaria, que proíbem a gente ter acesso à assessoria, aquela dificuldade de ser revistado, ter que abrir bolsa, isso mostra uma desvalorização, porque a gente sabe que as outras carreiras das quais nós somos equiparados constitucionalmente, não existe o mesmo tratamento com a advocacia. E isso tudo que Clara acabou de nos apresentar, de que o advogado está tendo exata noção das suas prerrogativas para que ele possa exigi-las. Resumir a política de jovem advocacia com uma foto profissional e a entrega de um token é muito pouco e contribui muito pouco para aquilo que a advocacia representa, e a gente precisa formar esses advogados para que ele tenha noção da história da OAB, da história da advocacia e daquilo que a gente representa para a sociedade. Perfeito. Quando a gente fala em valorização da advocacia, a gente também pensa em proteção dos honorários, né? Acho que esse é um tema um pouco mais sensível.
Vou fazer uma pergunta mais específica. Como a gestão pretende atuar na proteção dos honorários, principalmente aqui no que tange o aviltamento de honorários em relação às condenações dos tribunais, que têm sido muito baixas, em ações indenizatórias? Esse é um tema extremamente sensível, de fato, né? A gente tem visto uma desvalorização absurda, né? Principalmente em relação às indenizações de dano moral. A gente tem acompanhado, inclusive, essa situação. E precisamos trabalhar dentro de um protagonismo maior das comissões. Esse é um ponto também que a gente trouxe como destaque, né, nas nossas propostas. Porque, Duda, quando a gente traz as comissões, elas são extremamente relevantes para a advocacia como um todo, mas elas não podem funcionar simplesmente como para que você faça parte. Não faça parte da comissão pura e simplesmente. Não. As comissões, ela tem o seu protagonismo e elas são fundamentais para que possam fazer exigências e apresentar os projetos para o próprio, por exemplo, em relação ao aviltamento dos honorários, são projetos que precisam ser apresentados para o próprio judiciário, entende? Então, o que é que a gente propõe em relação a esse aspecto específico? Dentro de uma comissão específica, você trabalhar com um estudo que demonstre um estudo de jurisprudência, que demonstre que há uma incompatibilidade do que está sendo aplicado aqui, no nosso estado, em relação aos outros estados. Isso é extremamente importante. A partir desse estudo, com um estudo técnico, ser apresentado para o tribunal e começar a trabalhar em cima dessa perspectiva junto aos tribunais. Porque não adianta simplesmente dizer, olha, a gente não admite, a OAB começa a fazer todo um tipo, uma série de questionamentos sem uma análise crítica e técnica. Por isso que quando a gente fala das comissões, a gente diz, olha, nas comissões, a importância do protagonismo das comissões que a gente colocou aqui é justamente esse. Olha, nas comissões temáticas, a gente vai colocar dentro de cada comissão projetos específicos. Então, quando a gente está na universidade, os grupos de pesquisa. Nos grupos de pesquisa a gente não desenvolve projetos, pronto. Nas comissões também vamos desenvolver projetos. Então, o combate ao aviltamento dos honorários, ele vai se dar em algumas perspectivas, obviamente. Uma delas, eu estou falando especificamente em relação à questão das indenizações, é fazendo um estudo técnico, realmente, e apresentando esse estudo para o tribunal, para que a gente vá passando por um processo de convencimento e de mudança de entendimento dentro do próprio tribunal. Isso aí é extremamente importante. A gente já teve, anos atrás, em gestões anteriores, inclusive, atuações de comissão, por exemplo, a comissão de juizado, a comissão de combate ao aviltamento dos honorários, inclusive, que são comissões que, com projetos específicos e com atuações específicas, conseguem sim transformar essa realidade. E, em relação à própria advocacia, a gente precisa voltar, Duda, também a defender e a fiscalizar, esse é um ponto extremamente importante, o piso da advocacia, que tem sido desrespeitado. Esse é um outro aspecto que a gente precisa ter esse olhar cuidadoso. Hoje, a gente não tem visto o respeito ao piso e a gente precisa voltar a ter uma política de fiscalização para que isso seja, né, para que a gente tenha essa valorização, volte a valorizar. Com relação aos honorários, né, ao aviltamento de honorários, eu vou fazer um recorte aqui que é muito importante. Hoje a gente tem juízes de direito que estão limitando o contrato entre clientes e advogados, principalmente na área previdenciária. E a gente vê uma atuação muito fraca da OAB, quando não nenhuma, para impedir isso. Às vezes, o contrato entre o cliente e seu advogado é um contrato privado. E lógico que nós pensamos sob o ponto de vista ético também. A OAB precisa fazer esse controle ético dos valores que estão sendo ali cobrados. Mas não podemos permitir que os juízes intervenham algo que está fora da alçada deles, que é o processo judicial, né? O contrato privado entre seu cliente e o advogado não pode ser intervir para limitar, não pode ser 25, tem que ser 20. Quem disse? Então a gente tem um regramento próprio do ponto de vista ético, que a gente controla os contratos que podem ser questionados e a gente não abre mão desse poder que é de um órgão de classe. Além disso, existe um problema gravíssimo com relação ao aviltamento dos honorários que se refere à advocacia dativa. A advocacia dativa, hoje, está refém de uma resolução que apenas regula a nomeação dos advogados dativos. Deixaram ao largo, à margem, uma questão extremamente importante, que é
que são os arbitramentos de honorários irrisórios. Não dá para um advogado que acompanha um processo inteiro, faz o atendimento do cliente, propõe a ação, ele vai para a audiência, interroga testemunhas, faz o recurso e, ao final, ser arbitrado 300, 400, qualquer valor abaixo do mínimo razoável e não ter a sua tabela respeitada. Precisamos que a OAB, e nós vamos fazer isso, tomar a frente para que se regule uma tabela de honorários justa, que se respeite a nossa tabela de honorários, ou algo muito próximo a isso, que seja isso seja regulamentado, porque o advogado dativo, ele está substituindo o defensor público. O defensor público, ele recebe muito bem e ao final do mês. Não dá para o advogado que atua como defensor dativo, que está substituindo o defensor público, ele receber valores irrisórios e ainda ter que executar o Estado e demorar para receber, não ter o pagamento administrativo. Então, para nós será imprescindível, um pilar, brigar pela valorização também dos honorários dos advogados dativos, para que tenhamos a nossa tabela da OAB respeitada e também tenhamos o pagamento administrativo. Não é difícil, nós já tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça, nós estivemos na PGE eu vou dizer a você que é factível resolver isso. Basta força de vontade, basta empenho. Sem fazer muito holofote, muita comemoração, com algo, por exemplo, que foi feito com a resolução do tribunal, que não foi nem feita pela OAB, que resolve parcialmente e que deixa o problema para os advogados. Particularmente, Eduarda, é muito triste ver quando um presidente da ordem diz assim para os advogados: olha, recorram, se você achou ruim o valor, recorra. E não a OAB tomar a frente dessa causa que é nossa, que é da advocacia. Defender os honorários é defender o nosso ganha-pão. É disso que a gente vive. Então, a valorização dos honorários, combate ao aumento dos honorários, passa também pela advocacia dativa, pela advocacia previdenciária e pelo piso da advocacia. São esses nossos valores e, para a gente, é imprescindível e nós não vamos nos descansar enquanto isso não for resolvido. Papo muito bom, mas já estamos chegando aqui ao fim. E eu sempre digo, acho que eu disse isso pra todo mundo, que que sonhar alto e sonhar baixo dá o mesmo trabalho, né? Então, aqui, sonhando alto, final das eleições, Chapa 5 foi eleita. Vamos lá para o final do mandato. No final do mandato, quais são as medidas que vocês gostariam de ver implementadas? E como é que vocês imaginam a OAB ao final da gestão, né? O que é que Clara deixou lá e Davi sim, deixou lá para a OAB como legado? Ao final da gestão, Duda, eu gostaria que cada advogado, primeiro, se sentisse acolhida. Eu acho que o acolhimento ele é extremamente importante. A mulher advogada sentir que é representada, o colega advogado também se sentir que é representado, voltar a ter uma instituição forte, uma instituição que represente. Ao final da gestão, ver, por exemplo, cada advogada olhar e saber, né, como a sua anuidade está sendo, de fato, investida, como a OAB ela está gerenciando essa anuidade. Para a gente isso é extremamente relevante. Ver uma OAB moderna na gestão, no sentido das tecnologias, de facilitar o acesso, uma OAB desburocratizada, descentralizada, despolitizada, porque é isso que a gente acredita. A gente acredita nessa OAB, que é a OAB que está na Constituição, que está lá, que prevê a defesa do Estado Democrático e a defesa da própria classe, da advocacia. Então, o legado que a Chapa 5 quer deixar é o legado do acolhimento, da transparência e de ser uma OAB forte e uma OAB independente. Olha, ao final do mandato, eu espero realmente que a Casa da Advocacia realmente esteja aberta a todos os advogados, que eles se sintam à vontade lá, que tenhamos realmente uma sensação de pertencimento da classe. Ter uma advocacia que tenha a exata noção do papel que o advogado e a advogada devem exercer na sociedade, que é fazer justiça. Mas, acima de tudo, eu quero confessar para você, Eduarda, que o que eu espero também ao final desse mandato, que a advocacia olhe e diga assim: quão bom foi ter uma mulher numa liderança da OAB e como fez falta
durar tanto tempo sem ter uma mulher na presidência. Hoje a gente está aqui com a sua condução, Eduarda, e eu digo a você que eu acabei de passar de um escritório, visitando um escritório de advocacia, também com a maioria feminina, tenho caminhado muito conversando com escritórios de mulheres, ou quando não, de uma maioria feminina. Foi assim na Procuradoria do Estado, foi assim na PGFN, foi assim em tantos outros escritórios, e assim está sendo aqui, né? Estou diante de uma maioria feminina, e eu espero romper realmente essa barreira, e espero que ao final de 3 anos a advocacia diga assim, quão bom foi romper essa barreira e por que demoramos tanto tempo para que isso acontecesse. E essa sensação de pertencimento passa também por isso. Muito obrigada pela presença, muito obrigada por terem aceitado o convite, pelo debate, foi muito bom. Vou abrir um espaço aqui para vocês compartilharem, por último, a visão, o que é que vocês querem falar com a nossa audiência, que é majoritariamente de advogados. Ao passo que agradeço a todo mundo que chegou até aqui, podem ficar à vontade. Quer começar, Davi? Olha, eu queria realmente pedir à advocacia uma especial atenção, é um momento único que nós estamos passando, um momento de rompimento mesmo de um paradigma. Temos uma proposta inovadora, uma proposta que contempla a advocacia dos novos tempos. Temos na liderança uma advogada que também é professora, que compreende, que sabe ouvir e que sabe entender a pluralidade que a advocacia representa, as diversas tendências, o advogado do home office, o advogado privado, o advogado público, todos a advocacia, seja ela feminina, seja o advogado homem, independente de gênero, e que tenhamos realmente uma proposta de uma OAB transparente, que olhe para o investimento que o advogado faz, que é de quase R$1.000, e que se preocupe em devolvê-los, que se preocupe em ter uma ordem que saiba entender a política institucional, não a partidária, mas saiba entender a política institucional que aquilo representa para a classe e que possa devolver. Eu quero realmente que a advocacia compreenda esse processo. Está sendo muito gratificante fazer essa caminhada e ver como as pessoas têm abraçado a Chapa 5, tem sido muito caloroso. Cada dia é cansativo, a gente roda, claro, é uma inspiração, porque acorda às 5 da manhã, dorme meia-noite, roda o interior, dá entrevista em rádio. Estamos aqui e temos uma agenda intensa, mas o combustível é realmente o abraço da advocacia, o estímulo, o apoio, e que no dia 19 tudo isso seja representado votando na Chapa 5, e com certeza seremos vitoriosos, e não seremos nós, mas sim toda a advocacia será vitoriosa, com um grupo realmente que vai representar toda essa complexidade que é a advocacia, dando a sua importância. Eu queria falar com você, colega advogado, colega advogada, que está aqui nos escutando, e dizer que pra gente é uma alegria, é uma satisfação. Essa caminhada já valeu a pena, está valendo a pena, porque cada dia que eu acordo, cada dia que eu vou, que escuto, que a gente vai entendendo as dores, a gente vai vendo a necessidade realmente de se doar cada vez mais. Esse processo é um processo de doação, é um processo de serviço. Estamos aqui para servir a advocacia, estamos aqui para contribuir nessa construção que é uma construção coletiva. Esse projeto não é um projeto individual, é um projeto coletivo feito por essa chapa, que é a Chapa 5, e feito também por você, porque você contribui. Cada vez que você traz a sua perspectiva, traz as suas críticas, está contribuindo. E é assim que a gente vê a nossa gestão. A gente vê uma gestão descentralizada, uma gestão transparente, uma gestão participativa, uma gestão que vá trabalhar com a escuta, de fato, da advocacia, para que a gente consiga respeitar o advogado e a advogada, e ao final da nossa gestão, você consiga dizer que se sente verdadeiramente representado, acolhido, e que tem o orgulho de ser advogado e advogada. A Casa da Cidadania, que é a OAB, é a casa de todos nós. Então, o que a gente pede enquanto Chapa 5 é que, se você entender que quer essa mudança, que quer essa renovação, que quer uma OAB de fato independente, que vote Chapa 5. Muito obrigada a vocês, agradeço a toda a nossa audiência que chegou até aqui. Ressalto de novo a importância das eleições, a importância da gente participar, da gente estar lá e eleger o futuro da nossa casa, que é a Ordem. E vamos lá, ativa o sininho, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Tchau, tchau!